Fala, queridos. Boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje o abraço vai para Vera Lúcia, que mora na cidade de Camaçari, Bahia. Um abraço também para Jonas Silvas, que mora no bairro Mauro Marcondes, Campinas, São Paulo. Queridos, bem-vindo ao ano 2022. Que Deus abençoe vocês grandemente nesse ano aí. E estamos juntos em mais um ano pela graça de Deus. Hoje estamos aqui com a participação do nosso amigo Jones Fagundes, preletor. Meu amigo, como vai você? Muito bem, graças a Deus. Um ótimo ano de 2022 para o pessoal aí que está nos assistindo. Que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de todos aí, os telespectadores, né? Graças a Deus, o Jones Fagundes que é preletor. Meu amigo, por que nos dias de hoje, observando as pregações por aí, as visitas que a gente faz, porque muitos eles escutam a mensagem e não tem uma mudança de comportamento? A verdade é que o evangelho, ele é um evangelho de transformação, né? Se o evangelho que é pregado não transforma, eu acredito que o maior do problema está em meditar nas escrituras após o culto, né? Porque assim, nós ouvimos grandes pregações muito boas, né? Por aí afora, e a vivência depois do culto é o ato mais prejudicial aí para a vida de um cristão, né? Não meditar nas escrituras, porque no culto a gente levanta a mão, dá glória, a gente se envolve com aquilo, mas nós deixamos de praticar aquilo que é pregado no culto quando nós saímos de lá, né? Acho que o maior problema hoje da nossa geração, né, que a gente vive, é deixar de viver a Bíblia, né, após o culto, né? Então a gente assiste o culto, a gente vive o culto, mas na hora que sai daquele ambiente, daquela visão, nós não nos habituamos com a palavra de Deus. Eu acho que isso a maior falta de transformação de vida, é a pessoa que não lê a palavra do Senhor. Que aqui está um manual para tudo da nossa vida, né? Verdade, acho que a melhor conduta do evangélico é a verdade e ter palavra, né? Exatamente. É a melhor conduta acima de tudo. Meu querido, qual a mensagem tem para o dia de hoje? Eu trouxe uma mensagem no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, né? Vai falar sobre Naamã. Queria trazer uma revelação, uma explanação daquilo que Deus colocou no meu coração, né? Está no capítulo de número 5, né? 2 Reis, capítulo de número 5, e o verso de número 13. Eu vou ler do 13 para que nós tenhamos um entendimento melhor. Diz assim: então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te ouve dito o profeta alguma coisa difícil, não o faria, quanto mais já apenas te disse, levanta-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpa. Somente até aí já dá para nós termos base daquilo que Deus quer falar ao nosso coração. A Bíblia diz que Naamã era um oficial totalmente respeitado dentro da Síria, e a história vai dizer que esse contexto que nós estamos falando hoje acontece no reinado de Ben-Hadad, e Naamã, ele é um oficial de alta patente na Síria, e a Bíblia é enfática em dizer que ele tinha um grande nome, mas também era leproso, ele tinha um problema da sua saúde, né? A lepra naquela época era uma doença que não tinha cura, e agora ela se trata da hanseníase, mas não vamos entrar nesse mérito da doença, mas focar na vida de Naamã. Naamã, ele tinha no seu dia a dia as características de alguém que é grande dentro do seu país. E a Bíblia é enfática em dizer que Naamã era considerado servo. A Bíblia diz que Naamã, meu servo, a Bíblia vai dizer. O que é interessante, Jair, é que a Bíblia vai tratar Naamã, Deus vai tratar Naamã como servo dele. Há também um paralelo no livro de Isaías, que o próprio Deus vai chamar Nabucodonosor de seu servo. É estranho o que eu vou falar, mas muitas vezes Deus usa o inimigo para nos colocar dentro do propósito, né? Naamã era inimigo do povo de Israel. Naamã era aquele que ia na frente da guerra da Síria, e a Bíblia diz que Deus dava vitórias a Naamã, o próprio Deus dava vitórias a Naamã, e para colocar Israel dentro de um concerto. O que chama atenção é que muitas vezes nós achamos que o inimigo está vindo para nos assolar, mas ele está nos colocando dentro do propósito. E o que vai chamar atenção é que dentro daquele cativeiro que Israel está vivenciando, a Bíblia vai dizer que no primeiro cativo, a Bíblia vai dizer que vai alguns cativos para a Babilônia, e essa menina anônima, ela vai para a Síria. E essa menina que está falando o texto, ela não tem nome,
ela não tem característica divulgada pela Bíblia, o que vai me chamar a atenção é que nem a sua identidade ela é exposta pela palavra. E o que me dá a entender que ela era uma pessoa anônima. E dentro do anonimato, do cativeiro de Israel, existia ali existia Ezequiel que foi para o cativeiro, existia Daniel que foi para o cativeiro, existia profeta, servos que foi usado para profetizar lá dentro, que nem Esdras, que também pregou dentro de um cativeiro. E a Bíblia não vai falar do nome dessa menina, não vai citar cor, não vai dizer qual é a cor dos seus cabelos, dos olhos dela. A Bíblia vai notar ela como uma anônima. Mas só que essa menina anônima, ela tem algo que muitos profetas da nossa geração não têm, uma mensagem. A Bíblia vai dizer que essa menina vai olhar para sua serva, para a esposa de Naamã, e vai dizer, olha, se ele conhecesse o profeta que está em Samaria. O que primeiro eu começo a entender é que essa menina tem algo que os profetas também não tinham naquele momento. Uma mensagem. E ela conhecia as qualidades do profeta. Olha, se você conhecer o profeta, eu tenho certeza que ele vai te curar dessa lepra. Porque tem um profeta. E o que vai me chamar a atenção é que essa menina ela tem uma mensagem no meio dos famosos. O que acontece com a nossa geração, Jair, é que muitas vezes a gente está pregando e profetiza que Deus vai tirar alguém do anonimato, mas muitas vezes nós não acreditamos. Mas isso aqui é a prova de que Deus na nossa geração está levantando pessoas anônimas, mas que têm uma mensagem. Uma mensagem de cura, uma mensagem que levanta, uma mensagem que transforma, uma mensagem que restaura. E essa menina é indiferente de algumas pessoas que a Bíblia vai dizer que não tem um profeta falando com ele. Não é o profeta que é utilizado como ferramenta de Deus para falar com Naamã, porque muitas vezes tem gente que se acha tão importante que se alguém anônimo falar com ele já não serve, tem que ser alguém de nome, com renome. Olha, se o profeta viesse falar com Naamã, talvez ele aceitasse, mas a menina tem algo que vai chamar muita atenção, que é a sabedoria de Deus na própria mensagem. Ela vai falar, olha, vou falar com a minha senhora, porque com ela eu tenho contato. E a mulher que sábia, ela edifica a sua casa. Quando ela ouve a mensagem, ela vê Naamã, e a mulher de Naamã, ela vê algo que a gente estava conversando, que muitas vezes o estereótipo não mostra. A esposa de Naamã via os seus defeitos, porque quando ele tirava a sua indumentária, as suas armaduras, a sua espada, aquela pompa dele toda, dentro de casa ele fedia, porque a lepra ela destruía. Ela conhecia o sofrimento de Naamã. E na hora que ela olha e falou até alguém que pode te curar, Naamã, em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Naamã pelo menos bate de frente com a opinião dela. Fala assim, nossa, mas essa menina que falou comigo, quem é ela? Para poder falar algo que vai poder mudar minha vida. E o que vai chamar a atenção é que a menina também, ela tá vendo Naamã de alguma forma andando pela casa, conjectura minha, andando pela casa com suas lepras expostas. E ela tá olhando, olha, quem sabe alguém tá dizendo assim, olha, lá fora é Naamã, cheio de pompa, mas aqui dentro é leproso. Muitas vezes o casamento de alguém não dá certo porque do lado de fora tem pompa, tem indumentária, é grande, mas dentro de casa é leproso. Dentro de casa, os maiores defeitos deles é exposto. E a esposa de Naamã vai falar, olha, eu conheço ele na intimidade. Eu conheço ele na intimidade e agora eu vou falar para ele. E a Bíblia diz que Naamã ele vai atrás do profeta. E o que me chama a atenção é que Naamã, mesmo sendo alguém grande, de alto escalão, de alta patente dentro da Síria, Naamã vai pedir a permissão para o seu senhor, para que ele possa ir para Israel. A Bíblia diz agora que Naamã ele vai levar com ele uma carta empunhada pelo próprio rei da Síria. Quem sabe a história diz que é o rei, né? O rei vai levar a carta agora, ele vai levar para lá. E a Bíblia diz que quando chega diante do rei de Israel, ele vai colocar essa carta e o rei de Israel vai olhar para ele de alguma forma e vai ler. Mas dentro do contexto de Israel, a Bíblia diz que o povo de Israel não podia ter contato com o leproso. A Bíblia diz no livro de Levítico e também na repetição do Deuteronômio que o leproso, as leis do leproso, ele tinha que andar dentro da cidade de Israel com um sino balançando, gritando com sua sineta e dizendo que ele era leproso. E ainda mais, ele tinha que sair do arraial e ficar em uma cidade reservada para os leprosos. E aí ele se tratando, ele aparecia para o sacerdote, para que o sacerdote examinasse ele, para ver se era lepra o que ele tinha, ou se era alguma coisa que ele tinha na sua pele, para poder voltar ao convívio. E agora Naamã vai entrar dentro de Israel leproso.
A Bíblia diz que o rei vai rasgar as suas vestes, porque ele vai achar que aquele momento, aquela situação que aqui Naamã está passando, vai fazer com que vai causar uma guerra dentro de Israel, e Israel já está sobre o jugo da Síria. E agora o rei acha que é um pretexto para que o rei da Síria viesse de novo para Israel. A Bíblia diz que o rei rasga as suas vestes, e quando ele rasga as suas vestes, a Bíblia é uma conjectura minha, mas Eliseu não está no palácio. Eliseu está na sua casa, mas a Bíblia diz que Eliseu vai falar, olha, não rasgue as suas vestes. Eu vou mostrar que tem profeta em Israel. Mas o problema de mostrar que tem profeta em Israel não era para o nome de Eliseu ser exaltado. É para que o nome de Deus seja exaltado como o nome do profeta, em nome do profeta, né? Porque ali era uma apostasia que Israel estava vivendo e já ninguém mais acreditava na palavra de Deus. E o profeta vem como confronto para o rei naquele momento e dizer, olha, tem profeta em Israel, Deus ainda deixou alguém que fala em nome dele, manda Naamã vir ter comigo. Eliseu é aquele que ficou com a unção dobrada de Elias, ele que deitava água nas suas mãos, e a Bíblia diz que Eliseu já estava fazendo alguns milagres dessa porção dobrada que já estava acontecendo na vida dele. A Bíblia diz que ele vai para a viúva de Sarepta, a viúva de Suneia, ele ressuscita a criança. Vai acontecer alguma série de milagres ali que Eliseu está fazendo, mas o que vai me chamar a atenção é que Israel agora vai ter um confronto com o profeta. Mas muitas vezes, Jair, o povo está procurando o profeta para receber aquilo que acha que é bom. Que acha que é bom para os seus olhos. O profeta está lá para falar aquilo que Deus quer. Muitas vezes as pessoas vão atrás de profeta e tudo que faz é atrás de profeta, mas deixa de ir atrás de Deus. Nós estamos vivendo numa geração que nunca se foi tanto atrás de profeta e de profecia, atrás de geração, achando que vai bater na porta e Deus vai falar alguma coisa que lhe agrada. Mas o profeta sempre está lá. O profeta verdadeiro é aquele que fala aquilo que Deus precisa fazer. E o profeta sempre aparece não no momento de que está dando tudo certo, é no momento de confronto. Porque quando está todo mundo acreditando, é fácil ser profeta. É fácil levantar a mão e falar que vai profetizar, porque quando acontece, o ego do profeta se incha. Mas agora eu quero ver profetizar num lugar que ninguém profetiza mais. Eu quero ver profetizar num lugar que ninguém acredita mais. Israel está vivendo um período de apostasia com o jugo sírio nas suas costas. Imagina o povo temido de Israel. O povo que era temido porque Deus ia diante deles. A Bíblia diz que tinha guerras que eles nem pelejavam. Era o próprio Deus que descia para pelejar para eles. Israel era aquele povo que era temido, que quando atravessa o Mar Vermelho, todo mundo teme, fala assim, olha, eu vi o que vocês fizeram com o Egito. O Egito era a maior potência, historicamente falando, daquele momento. Eu vi o que vocês fizeram com o Egito. E agora Israel deixa de ser temido, está sob um jugo da Síria sobre em cima deles. Imagina Israel agora, já não tem mais Deus, mas não tem mais a Arca da Aliança para ir de frente deles. O templo está todo assolado, está todo destruído o templo. Os utensílios sagrados foram levados para a Babilônia. Estão tomando vinho nas coisas de Deus, nas coisas sagradas. Imagina agora alguém se levantar para profetizar num lugar que está todo mundo devastado, está tudo quebrado, ninguém acredita mais na profecia. Aí Eliseu levanta como uma voz profética e diz, olha, eu vou mostrar para vocês que tem profeta em Israel, que Deus deixou um profeta em Israel. A Bíblia diz que agora Naamã vai até a casa de Eliseu. E o que me chama a atenção é que Eliseu manda um mensageiro para falar com Naamã. E Naamã, com toda a sua importância, Naamã, a Bíblia vai dizer que vai achar ruim. Olha, ele nem comigo veio ter, mandou alguém vir falar. Quem acha que é esse profeta? Ele manda o seu mensageiro e vai lá e fala para ele mergulhar no Jordão. Se fosse o profeta de hoje, ia querer profetizar porque era alguém importante. Eu tinha certeza que se tivesse um celular naquela época, olha quem veio receber a profecia, Naamã. O pomposo, o todo da Síria, veio aqui receber a profecia. Mas eu acredito tanto na minha geração, uma geração que vai profetizar não por aparecer, não porque a profecia lhe dá status, mas por receber a verdadeira profecia de Deus, a profecia que muda a vida. Cara, nós estamos vivendo assim grandes coisas na coisa de Deus. Eu sou um pouco cético, por mês que eu venho no meio pentecostal, eu acredito nos dons espirituais, eu sou pentecostal até o tutano, eu gosto, sou canela de fogo, mas eu também sou um pouco cético. Eu observo aquilo que está acontecendo no culto, as formas que Deus está trabalhando. E Deus tem levantando uma geração, não de profetas que querem se aparecer, mas de profetas que profetizam a palavra de Deus verdadeiramente. Eu conheço profetas que estão passando por tempos difíceis, por acreditar na Bíblia, por não se dobrar. E estão profetizando e estão acontecendo, mas ninguém conhece. É a geração dos anônimos, como é dessa menina.
Ninguém conhece, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe a origem. Assim como Eliseu também era anônimo. Ninguém fala o que Eliseu era. A Bíblia não relata quem Eliseu foi na sua infância. Fala que Eliseu vendeu as suas juntas de boi, matou todos os bois, deu um beijo no seu pai e sua mãe, despediu deles e foi embora, por acreditar na palavra. Eu acredito na minha geração, uma geração tão grande, uma geração de anônimos, mas uma geração que não para de profetizar. Mesmo que o Brasil esteja caótico e está profetizando. A pandemia estava aí. Eu continuei profetizando, tenho amigos que continuam profetizando. Eu acredito que esse programa é uma forma também de profetizar. Porque assim, tem muita gente que ainda não consegue ir para a igreja, mas que a internet consegue alcançar. Que essa palavra venha alcançar muito mais pessoas do que nós estamos habituados, porque muitas vezes nós não acreditamos do que vai além do que a gente pode chegar. A nossa oração, ela é uma oração que ela tem o poder disso, porque a oração ela tem o poder de chegar onde nós não conseguimos chegar. As pessoas podem escapar de você, da sua evangelização, daquilo que você fala, mas não conseguem escapar da sua oração. Eu acredito numa geração, de profeta, não de profetas que querem se aparecer, mas uma geração de profetas que profetizam a verdade de Deus, que não querem ganhar status. E o que é interessante é que quando Naamã vai para Israel, ele leva presentes. Eliseu não estava preocupado com o presente. Eliseu estava preocupado com aquilo que Deus ia fazer através dele. Essa é a geração profética que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós profetizamos, como eu disse, que Deus ia pegar o anônimo, ia tirar alguém do anonimato e ia colocar no altar. Que Deus ia tirar alguém do anonimato e ia colocar em lugares importantes. Que Deus ia tirar do anonimato, muitas vezes nós não acreditamos naquilo que nós profetizamos. Mas é o tempo da geração dos anônimos. Os anônimos estão tomando o seu espaço em Deus, naquilo que Deus quer para a vida deles. Muitas vezes tem muitas pessoas anônimas que estão por aí e estão fazendo alguma coisa para Deus. Estão fazendo algo para Deus. E que estão se movimentando no propósito. Coisas que alguém que já tem um nome, que já tem um renome, já deixou de fazer, já deixou de acreditar de alguma forma. E os anônimos estão fazendo. Eu quero profetizar para essa geração, uma geração de anônimos, mas que estão alicerçados em Deus, que estão alicerçados na palavra de Deus, que estão alicerçados naquilo que Deus tem como propósito para a vida deles. Independente do contexto que estão vivendo. Muitos estão vivendo contextos adversos, muitos estão desempregados, muitos profetas já não têm nem motivo para profetizar e continuam profetizando porque acreditam que a geração de anônimos que Deus levantou é uma geração que vai fazer a diferença. Legal, meu amigo. Que boa palavra, hein? Glória a Deus. Show de bola, que Deus te abençoe grandemente. É muito forte, né? Ele foi lá no Rio lá e pelo mandamento, pela graça de Deus, foi show de bola. O Johnny, que congrega no Ministério Palavra Profética, Vida Nova, mora no bairro, que fica a igreja fica no Vida Nova também. Casado com Ana Laura Fagundes, mora no bairro Vida Nova 2. Meu amigo, qual é o seu contato para pregar em alguma igreja? Pode deixar aí. Então, o meu contato é o 19 987 48 8501. Legal, show de bola. É mais ou menos isso. Quer mandar um abraço para alguém aí, ou agradecer? Eu quero primeiro agradecer a você pelo espaço, que Deus, do fundo do meu coração, eu acredito que Deus tem grandes coisas para esse canal, para esse propósito, né, que surgiu no coração de Deus, porque nada que nós fazemos ou façamos, né, ela é criada em nós, ela é gerada em nós. Primeiro gera em Deus, para depois ser gerado em nós. Então eu acho que esse programa, essa ideia, esse trabalho foi gerado primeiro no coração de Deus, para depois chegar a alguém disposto a fazer aquilo que Deus quer. Então eu quero agradecer pelo espaço, que esse espaço seja um espaço de abençoar vidas, que pessoas venham ser curadas, pessoas venham ser, né, saradas pela palavra do Evangelho, porque assim nós temos muitas coisas que hoje em dia, muitos mecanismos que traz o entretenimento para o meio evangélico, mas não algo que é focado, voltado para a palavra de Deus, né? São poucos os espaços, são poucas as pessoas que têm um envolvimento com a palavra e o desejo pela palavra, né? Então que Deus colocou isso no seu coração, que a palavra de Deus seja o meio que vai alcançar, que a vertente, né, a ideia desse programa nunca mude, independente das visualizações, né? Independente do crescimento do canal, que eu creio que Deus pode fazer grandes coisas, independente do crescimento, o foco venha a ser sempre a palavra de Deus, né? Voltado para a palavra, pode ter entrevista, tudo mais, que o foco central do canal seja a palavra de Deus, porque nós estamos
necessitados de pessoas de espaço que preguem a palavra, né? De pessoas que tem muitas pessoas que têm um dom tão grande, tão genioso, né? O dom da ciência que Deus dá. Muitas pessoas que pregam muito bem e muitas vezes não tem um espaço como esse para colocar suas ideias, aquilo que Deus colocou nos seus corações e explanar aquilo que Deus quer. Então quero agradecer em Deus primeiro, depois que Deus venha te abençoar grandemente para que você consiga continuar com esse propósito, com esse projeto, né? Que Deus dê condições, porque a gente sabe que para custear um trabalho não é fácil, né? Que Deus venha te dar condições para que isso venha acontecer mais vezes e aquilo que Deus colocou no seu coração venha prosperar, né? Quero mandar um abraço para o meu pastor presidente, né? Pastor Charles Daniel, depois para o meu pastor, né, de campo no qual eu congrego na igreja que eu sirvo como evangelista, pastor Mário Lima. Quero agradecer a todos porque eles que permitem nós estar pregando a palavra, não só aqui, mas em outras igrejas que nós somos convidados a estar pregando. Então eles deem essa confiança em nós, essa porta aberta para que nós possamos de alguma forma colaborar com outras igrejas, com nossos irmãos, né, para que nós esperemos até que o dia que o Senhor venha, nós crescemos em graça, crescemos em conhecimento e que tudo que Deus faz é grandiosamente maravilhoso. Então eu quero agradecer a você pela oportunidade, os pastores, e agradecer Deus, porque sem Ele nós não estaríamos aqui, né? Em nome de Jesus. Verdade. Tem que criar conteúdo que venha edificar, né? Então, o modelo é simples, é básico, entendeu? O propósito da mensagem é trazer realmente a mensagem, que não comentei com você antes de entrar aqui no vídeo. Eu nasci no berço evangélico, hoje estou com 33 anos, e eu sempre me perguntei o que fazer a vida inteira. Já tive formação de banda, tudo. E Deus abriu o coração na questão, minha mãe pregava e eu abri essa questão aqui desse canal. Então é simples, é tudo simples e básico. O evangelho ele é simples, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Então é mais ou menos isso. E sobre a mensagem do que você falou, muitos no meio evangélico que ele quer status e estrela. E a única estrela e status é de Jesus. Nem o próprio Jesus ele quis ter status nem estrela. Você vê algumas passagens que ele mesmo se diminuía. Jesus, quando acontecia de acontecer milagre, Jesus nunca disse vem, ele dizia vai, né? Porque se o céu hoje, as pessoas que aqui testemunham, vem, fez o milagre, vem. Fala que Deus, o que aconteceu, aí fica aquela propaganda do que aconteceu, mas Deus fala assim, vai, a tua fé te salvou. Deus nunca quis prender alguém pelas coisas que ele fazia. Ele sempre fazia e dizia vai. Simples e humilde, é que nem eu falo da multidão. A Bíblia fala que nem o próprio Deus gostava da multidão. E a multidão o seguia. E ele se retirava da multidão. Olha como é forte. Exatamente. E muitos hoje, não estou falando que é pecado, jamais. Ele não tem aquele particular com Deus. Ele quer sempre estar na multidão. Então, o evangelho ele é simples, ele é humilde. Quem faz divisão entre rico e pobre é o ser humano, porque para Jesus é o mesmo. Entendeu? Para Jesus é o mesmo. Para Jesus tanto faz se ele tem uma BMW ou tem um Fusca. Entendeu? Então, o evangelho é mais ou menos isso aí. E a gente está caminhando com algumas dificuldades. Eu peço desculpa da questão. Mês passado mesmo eu não consigo postar vídeo direito por causa da festa, muitas pessoas trabalhando. Tem algumas dificuldades? Tem, mas porque esse modelo aqui é um pouco diferente do que se vê por aí. E você vê tanta coisa aí no YouTube que você fala, cara, é um absurdo isso aí. Entendeu? E quando você vê uma coisa agradável, a gente tem que abraçar e ajudar no propósito. O Johnny, eu conheço ele há um tempo, eu nunca vi ele pregar, mas pelo pouco contato que eu tive, ele conversando sobre a Bíblia, eu percebia que ele entendia um pouco. E esse é o terceiro que eu tentei desse ministério. Eu tentei o Márcio, tentei a menina que eu perguntei o nome dela, a Sara. Fala dele, está aberta a oportunidade ainda. Então que Deus abençoe grandemente. Para finalizar aqui, eu vou mandar um abraço para Meire Silva, que mora no bairro Jardim Florense 1, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Fernando Santos, que mora no bairro Jardim Florense, Campinas, São Paulo. Desde já um abraço a todos, até